Deus abençoe vocês. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque estavam o esperando. Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém podia curar, e que esgotara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por tua palavra lida e te pedimos que tu venhas sobre nós com teu Espírito e tu abra as portas da palavra e, Senhor, que tu abra as portas do nosso entendimento, que ele seja iluminado pelo teu Espírito, para que possamos aprender da tua palavra e praticar. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, a quem glórias para sempre. Amém. Eu tenho aqui, irmãos, a história de um pai. E é uma história muito conhecida. A história de Jairo, principal da sinagoga. Vocês se lembram que a sinagoga foi um local criado no cativeiro babilônico. Eles estavam longe de Jerusalém, onde eles não podiam cultuar no templo. E lá no cativeiro eles fazem um local de encontro para louvar a Deus, mas para também aprender da Torá, aprender da lei, das tradições orais, para que não se perdessem. E assim, depois que eles voltam do cativeiro babilônico, eles também continuam se reunindo nas sinagogas dos judeus. E Jairo, nos diz a Bíblia aqui, que ele era o principal de uma dessas sinagogas. Ele era um homem muito atarefado e um homem muito importante. Mas nós vamos tirar 3 lições sobre não o principal da sinagoga,
e sim do pai Jairo, o pai de uma menina de 12 anos que estava à beira da morte. Primeira lição que eu posso identificar nesse texto e que os pais prestem muita atenção, que é uma característica que nós devemos ter como pais. Ele era um pai consciente. Nos diz a Bíblia que ele era o principal da sinagoga. Olha, irmãos, para ele ser o principal da sinagoga, ele tinha muitas atribuições, responsabilidades. Ele lidava com todos os anciãos, todo o momento do estudo era ele quem elaborava, em que momento da Torá seria explanado, quem ia explanar, quem ia ser o orador, também com relação aos afazeres de cuidados, né, manuais, de cuidados da sinagoga, tudo passava por esse homem. Ele era um homem muito requisitado também por outras sinagogas e era um homem extremamente ocupado. Mas quando a sua família, a sua casa, a sua filha precisou, ele deixa de lado as suas atribuições de principal daquele lugar, daquelas obrigações, daquelas pessoas, e ele conscientemente entende que agora ele tem que ser um pai. Por muitas vezes, irmãos, nós exacerbadamente ocupados com coisas que muitas vezes são motivos que a gente elenca para dizer que vamos trazer o sustento para a nossa casa e no final de tudo nos afasta. E pais insanos se envolvem de obrigações e se esquecem do que é mais importante. Se esquecem de dar importância àquilo que realmente é importante. Nós vamos ver que Jairo, ele corre até Jesus. Talvez fosse o horário de reunião. Talvez fosse um horário de estarem estudando a Torá. Talvez até houvesse um palestrante convidado naquele momento. Mas ele, consciente da sua obrigação de pai, ele deixa tudo de lado e vai ao encontro de Jesus para pedir ajuda para Jesus curar a sua filha. Nós vemos que ele corre. Primeira característica de um pai, que um pai deve ter, irmãos, é ser um pai consciente. Ele deve ter consciência daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente é importante. Muitas vezes a gente abraça todo mundo da rua e não abraça os de casa. A gente tem tolerância com todo mundo da rua e não tem tolerância com os de casa. Me lembro de uma história muito conhecida no meio evangélico, de um filho que certo domingo ele está se arrumando para ir para a igreja, criança ainda, e ele pega a sua bolsa de escola e ele tira tudo o que tem de material escolar, e ele começa a colocar as suas roupas. E a sua mãe diz: meu filho, não é dia de escola, e por que você está tirando seu material escolar e está colocando as suas roupas aí? Nós vamos para a igreja. E ele disse: sim, mamãe, eu sei, é porque eu quero morar na igreja. Por quê, meu filho? Porque meu pai lá é uma outra pessoa, ele é um homem bom, ele fala correto, direito com todo mundo, mas aqui em casa ele é um cavalo, ele não respeita ninguém, e lá ele sorri, ele brinca, então eu quero o pai que fica lá na igreja, então eu quero morar lá. Muitas vezes, irmãos, nós beiramos a insanidade, pensamos que estamos fazendo bem para a nossa família e não estamos. Então a primeira característica do pai Jairo é consciência. Ele deixou tudo porque a sua filha, a sua família precisava. Paulo vai dizer a Timóteo: olha, em meio a todo o ministério que o Senhor vai colocar na tua mão, tem cuidado primeiro com os da tua casa. E se você não tem feito assim, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
Um pai consciente olha para dentro do seu lar. Já disse um sábio, você quer mudar o mundo? Vá para a sua casa e ame a sua família. É assim, irmãos, que nós devemos nos portar como pais. Esta é a primeira característica. Segunda característica que eu posso ver nesse pai chamado Jairo é que um pai que sabe a quem recorrer nos problemas de dificuldade familiar. Ele sabe a quem recorrer. Veja que interessante. Jairo era um homem influente. Ele era um homem importante. Ele tinha amigos da alta sociedade, tanto da alta sociedade judaica, como os sacerdotes, tanto os fariseus, também os escribas, como também da corte romana. Ele era um homem influente. Mas quando ele detecta, quando ele identifica esta situação difícil na sua casa, na vida da sua filha, ele não corre para os sacerdotes, ele não corre para as pessoas ricas, ele não corre para as autoridades romanas. Ele sabe a quem deve buscar ajuda nesta situação. A Bíblia nos diz que ele corre para Jesus. O interessante é que essa busca, nós vamos ver aqui, é algo muito intensa. Tem pessoas que buscam Jesus por vários motivos. Porque não tinha nada para fazer, vão buscar Jesus. Por curiosidade, que palavra vai ser hoje, vão buscar Jesus. Porque está num momento difícil, vão buscar Jesus. Mas aqui ele recorre de uma forma muito profunda. Primeiro, ele sabia quem era a pessoa certa para buscar ajuda. Foi Jesus. O verso 41 vai dizer que ele vai à presença de Jesus. E o interessante é que ele ia se expor. Sendo um principal da sinagoga, judeu, que prezava pela lei, pela Torá, Jesus ali era uma ameaça para o judaísmo. Jesus vem declarando que é o Filho de Deus. E os judeus não criam nisso, como até hoje o judeu, ele não acredita que Jesus foi o Messias, foi o enviado. Eles ainda esperam o Messias. Eles dizem que Jesus foi um grande mestre, um grande profeta, um grande homem, mas que não foi o Messias. E ele indo lá buscar a ajuda de Jesus, ele se expôs. O interessante é que ele sabe a quem ele foi recorrer. Mas o interessante também, apesar de saber a pessoa a recorrer, ele soube também ir da maneira correta como buscar a Jesus. A Bíblia nos diz que ele se prostrou diante do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós chegamos na presença de Jesus de forma muito arrogante, já cobrando, já blasfemando contra o Senhor. E não basta irmos à pessoa certa, que é Jesus, mas devemos ir da maneira correta, prostrado, humilhado, dependente do Senhor. E foi assim que este homem de autoridade fez. Ele era uma autoridade, mas ele se prostra. Eu me lembro daquele centurião romano, quando vai até Jesus, e ele diz, eu sou um homem também sujeito à autoridade. E eu sei que eu digo ao meu servo, vai, e ele vai, vem, e ele vem. Mas ele chega humilhado. Ele se chega humilhado diante do Senhor. E Jairo, tendo tudo o que tinha, sendo tudo o que era, ele soube ir da maneira correta. Ele se prostra aos pés de Jesus. E nós podemos ver isso no versículo 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Esta é a maneira, irmãos, que nós devemos buscar ao Senhor nosso Deus. É o lugar mais alto que podemos chegar, né? É aos pés de Jesus. Mas nós vamos ver também que ele soube pedir da maneira correta. Veja o que diz o texto. Apesar de ir à pessoa certa, de chegar da maneira correta, ele soube pedir da maneira certa. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe. Suplicou-lhe. Ele fez uma súplica a Jesus.
e nós podemos perceber que ele não impôs. Ele não deu carteirada em Jesus. Ele não disse: Jesus, eu sou o principal da sinagoga, eu sou um homem influente. Olha, eu conheço fulano e ciclano. Isso é muito engraçado. É que muitas pessoas querem se livrar de um problema dizendo quem é, dizendo que é parente de fulano, dizendo que conhece cicrano, não é? E aqui Jairo vai nos dar uma lição que ele vai pedir de uma forma correta. Ele suplica e ele diz: despojado de tudo que é, do que tem e de todos que ele conhece, ele vai até Jesus e pede misericórdia ao Senhor. A súplica é um pedido de socorro profundo. E ele reconhece ali que só aquele homem poderia resolver o seu problema. Então, a despeito de sermos um pai consciente, nós também devemos saber a quem recorrer nos momentos de dificuldade. E recorrer da forma correta, de maneira correta, nos apresentarmos diante do Senhor de maneira correta. Uma coisa interessante que eu posso ver em Jairo também, é que é um pai que leva Jesus para a sua casa. Isso me chamou bastante a atenção. A gente pensa que a maior conquista de uma família, de um pai de família, de uma mãe de família, é comprar uma casa própria, um apartamento e colocar os seus filhos debaixo de um teto. E eles vão dizer: agora eles estão seguros. E eu elenquei aqui algumas coisas, eu listei algumas coisas aqui, que os pais teimam em levar para as suas casas. Os pais, eles teimam em levar dinheiro, diversão, vícios, violência, infidelidade, abuso e outras e etc. Fora, eu coloquei aqui mais duas um pouco pesada que eu não vou, eu acho bom eu não falar. Mas esquecemos de trazer o mais importante para a nossa casa. E nós levamos essas coisas, viu, irmãos, não só comprando. Eu vou levar uma TV, eu vou levar... Nós levamos coisas para as nossas casas com a nossa maneira de viver. Com a nossa maneira de viver, com o nosso linguajar, com o nosso palavreado, com as nossas atitudes. A gente leva violência para dentro da nossa casa, a gente leva insegurança, medo, a gente leva destruição, a gente leva infidelidade para dentro dos nossos lares. E o pai, ele tem aquele sentimento de ser o provedor. Mas levando tudo isso, não é a receita para que o seu lar vá bem. Veja que Jairo não levou o melhor médico da época. Ele não levou o melhor médico da época. Ele não levou o político mais poderoso da época. Não. Ele levou Jesus para a sua casa. E o nosso desafio como pais é levar Jesus para a nossa casa. É levar Jesus para o nosso lar. Mas não é fácil levar Jesus para casa. Jesus quer até estar na nossa casa. Jesus até quer fazer morada lá. Ele quer estar conosco lá. Mas levar Jesus para casa apresenta algumas dificuldades. Quando a gente se dispõe a levar diversão, é fácil. Tem inúmeras oportunidades que a gente pode fazer aí com as famílias. É muito fácil, tem muitas opções para a gente levar lazer para o nosso lar, né? Mas para levar Jesus para casa é muito difícil. E muitas vezes, irmãos, a gente tenta apagar o incêndio que está no nosso lar, tentando apagar com lazer, saindo de dentro de casa para que, quando a gente voltar, a gente pense que aquilo se resolveu. Mas não se resolve dessa forma. Não se resolve fugindo, ou escondendo, ou mascarando a real situação.
do nosso lar. Dinheiro também não resolve. Dinheiro não compra paz, não compra harmonia, não compra alegria, não compra respeito, não compra fidelidade. Vou trazer aqui algumas dificuldades de levar Jesus para casa. A primeira dela, no caso do pai Jairo, foi as multidões. A Bíblia diz que a multidão espremia Jesus, no verso 45. E a multidão espremia Jesus. Então, a primeira dificuldade de Jairo foi em chegar até Jesus. Porque havia muita gente com problemas também. Houve dificuldade dele chegar para pedir a Jesus para chegar em sua casa. Eu vou te dizer outro problema também. A demora no atendimento. Você pensa que ele chegou lá e disse, Jesus, vem aqui. Não, irmãos. A Bíblia nos diz que grande multidão estava ali. E a gente tem um número aproximado de multidão que seguia Jesus, naquela multiplicação que tinham mais de 5.000 homens, que não contaram as mulheres e as crianças, que provavelmente havia 20.000 pessoas ali. Aí imagina você passar 20.000 pessoas, dá licença que eu vou falar com Jesus ali. Todo mundo querendo falar com Jesus. Então, a demora em ser atendido também foi uma dificuldade dele levar Jesus até a sua casa. E muitas vezes o tempo, a demora, é um obstáculo, irmãos, que a gente não quer romper. Por isso que a palavra muitas vezes nos diz, sejam firmes e constantes. Porque quando o tempo vai passando e a gente não consegue ver as coisas acontecer, a gente desiste. É mais fácil desistir. E esta foi uma dificuldade que se levantou na vida desse pai chamado Jairo. A Bíblia vai dizer que ali, esperando, no versículo 40, havia uma grande multidão. E a demora no atendimento poderia ser uma dificuldade. Outra coisa que eu vejo aqui como um problema para Jairo levar Jesus para casa foi outras pessoas tomarem a sua vez. Vejam que o texto vai dizer que haviam muitas pessoas ali. Mas Jesus responde o apelo do pai, que estava com a sua filha à morte. E nós vamos ver isso no versículo 43, quando uma mulher toca em Jesus. Mas Jesus tinha saído daquele lugar para ir para a casa de Jairo, para socorrer a sua filha. Mas no verso 43 vai dizer que uma mulher, ela se mete na história ali de Jairo. Ela toca nas vestes de Jesus e Jesus para. Veja que interessante, irmãos, que Jesus para e ele pergunta quem me tocou e fica um olhando para a cara do outro e diz, Jesus, olha a multidão. E Jesus diz, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti sair de mim poder. E olha que o tempo vai passando, a filha de Jairo estava morrendo. E alguém tomou a vez dele. E aí a mulher diz, fui eu. Eu acho que Jairo fica ali, Jesus, era a minha vez, eu estava aqui primeiro, eu te pedi primeiro. E muitas vezes, irmãos, essa situação de outras pessoas receberem aquilo que estavam pedindo antes de nós também é uma dificuldade para a gente levar para casa Jesus. A gente começa a perder a fé e muitas vezes a gente fica até com raiva do Senhor. E a gente começa até a fazer coisas para mostrar a Deus que a gente está com raiva. Outra coisa que eu vejo que é difícil a gente levar para casa Jesus é a má notícia. E muitas vezes essa má notícia vem direto da nossa casa. Jesus vai dizer que o profeta na sua terra não tem honra. E o verso 49 vai dizer que chegou alguém da casa de Jairo. Não foi a multidão, não foi os que estavam ali. A má notícia chegou por parte da casa dele. E diz, por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Deixa o mestre em paz. Veja que coisa triste. Muitas vezes a gente não consegue levar Jesus para casa porque a gente sabe o que vai acontecer quando chegar lá. Os próprios de casa não vão aceitar. A gente só vive na igreja. Agora tu é fanático.
Agora tudo é de Deus, tudo é negócio de Deus, dos da própria casa. A notícia ruim chega de lá. E muitas vezes isto é uma dificuldade de se levar Jesus para casa. Mas o interessante é que Jesus interrompe esta fala e ele olha para Jairo e diz: não tenha medo, creia somente. E no relato bíblico, irmãos, Jairo, ele não fala nada. A única fala de Jairo é pedir a Jesus para ir na sua casa. E enquanto ele está olhando para o mestre, ele está seguro. Mesmo parando, mesmo andando devagar, o mestre estava indo em direção à sua casa. E quando chega lá, o milagre acontece. Contra tudo e contra todos, o pai, chamado Jairo, ele consegue a vitória para a sua família. Um pai consciente, um pai que sabe onde deve pedir ajuda nos momentos de dificuldade na família, e um pai que leva Jesus para casa. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Eu vou levar uma coisa especial para casa hoje. Às vezes a gente passa numa pizzaria, a gente passa em um lugar onde a família gosta de comer e compra lá para fazer uma surpresa, vai levar uma coisa diferente para casa. E muitas vezes até momentaneamente aquilo resolve o problema. Mas eu convido a você, pai, nesta noite, a você levar uma coisa muito especial, e talvez a coisa mais especial que você possa levar para a sua casa, é você levar Jesus. Você convidar ele nesta noite, como Jairo fez. Jesus, vai na minha casa, porque eu estou precisando de você. Jesus certa vez disse: sem mim, nada podeis fazer. E a gente muitas vezes pensa que a gente pode fazer alguma coisa como pai, mas nós somos limitados, irmãos. E nesta noite, eu quero que você guarde no seu coração estas 3 características deste pai chamado Jairo. Seja consciente, dê prioridade ao que realmente é importante. Busque ajuda nos momentos difíceis, naquele em que pode resolver todas as coisas, Jesus. E terceiro, leve Jesus para casa sempre. Nunca chegue em casa sem ele. Essa é a palavra de hoje para você, pai. E que Deus em Cristo, ele te abençoe. Amém?